Então, boa noite. Primeiramente, mais uma vez, agradecendo aqui a Livraria Martins Fontes, que mais uma vez nos acolhe gentilmente. Agradecer aos presentes e àqueles que depois estarão ouvindo pelo canal essa gravação pelo YouTube. E também aproveitando e deixar mais uma vez registrado o nosso atendimento social. Então, através do site, divulgue os alunos já no terceiro ano, que estão em estágio, em supervisão, concluindo a sua formação, fazendo esse atendimento social. Qual que é o site? Pelo Sandro? Pela escola? Então, o www.apsicanalise.com. Logo ali na página, no homepage, vai ter um link para inscrição. Então, hoje teremos o Zilton. Ele é pós-graduado em língua portuguesa e literatura pelo Mackenzie. E hoje vai falar com a gente sobre o tema Não há mais o homem e a mulher. Tá bom? Muito obrigada, viu, Zilton? Uma boa palestra. Pois bem, boa noite a todos. É uma alegria estar por aqui. Eu começo sentado, mas eu juro que eu não vou ficar sentado porque os anos de sala de aula não me permitem, né? Eu vou mostrar coisas, vou falar, eu não sei brincar muito com esse negocinho aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer esse convite. Fiquei bastante feliz, bastante contente de poder apresentar essa parte do meu trabalho. Logo para começar e situar um pouco essa discussão, porque discutir homem, mulher, gênero, sexo e, sobretudo, o foco aqui vai ser especialmente nas questões da transexualidade, podem parecer um pouco esquisito para quem estuda língua e literatura. Mas o movimento que deu origem a esse trabalho foi bastante interessante. Ele é fruto de uma pesquisa da pós-graduação na área de análise do discurso, especialmente, e o tema ele nasceu mais ou menos como um desvio das minhas pesquisas anteriores. Eu estava trabalhando especialmente com discurso religioso e de grupos bem específicos, de grupos bem diferentes do usual. E quando fui fazer essa outra pesquisa, o meu orientador naquele momento me disse: bom, acho que você já falou demais sobre esse assunto, a gente poderia procurar alguma outra coisa para discutir. E ele falou: bom, um tema recorrente é a questão do cinema, a questão cinematográfica, porque você não vai trabalhar em alguma coisa aí. E foi justamente nesse momento que eu estava pensando e apontei: bom, falar sobre cinema todo mundo fala. Vou escolher alguma coisa um pouco mais exótica dentro do cinema. E foi nesse momento em que a questão de gênero e, sobretudo, a questão da transexualidade apareceu como um elemento que pouca gente discute de forma geral e, sobretudo, dentro da análise do discurso e dentro das questões de análise de cinema. Pouquíssima gente fala sobre isso. Então era um campo interessante e acabou sendo o foco da minha pesquisa e do meu trabalho também de conclusão. Então, para começar, o que é uma questão interessante é que, habitualmente, a gente observaria essas imagens e, de forma muito tranquila, a gente apontaria: esse é um homem, esse é um homem e esse é uma mulher. Mas, na verdade, não é bem assim. Esse é um homem e esse é uma mulher. Pelo menos assim eles foram identificados ao nascer. Mas não significa que foi assim que eles se constituíram, que eles se formaram. E é justamente essa questão que me interessou. A minha pergunta era: será que o transexual é uma fantasia? Será que ele é um personagem que eu visto alguma coisa que eu construo? Será que há alguma coisa mais do que homem e mulher? Então, o meu foco foi justamente procurar discutir isso daí dentro desse ambiente do cinema. O meu objetivo, então, era examinar essa representação da transexualidade. Eu não fui tratar como transexual, ele mesmo lá, mas a sua representação e perceber quem fala na propaganda cinematográfica. Será que é um transexual ele mesmo que fala? Será que é um discurso de um outro? O que será que se diz?
A minha questão, então, foi justamente tentar observar essas relações entre o que é que está sendo mostrado na propaganda cinematográfica, quem é que está ali, quem é que fala. E será que aquele que fala tem alguma coisa a ver com aquele que queria ser mostrado? Então, o meu objetivo era esse. O que justificou esse exame é perceber que daquilo que compõe o nosso imaginário, daquilo que compõe esse universo dos discursos do Ocidente, não existe ferramenta mais interessante do que aquela do cinema. Ou seja, se a gente vai observar a constituição do homem contemporâneo, ele está todo representado no cinema. Então, dentro desse universo discursivo, é que eu fui buscar essa personagem que é o transexual. Observando, então, quem é aquele cara que está ali representado e como é que ele está ali representado. Será que ele se reconhece? Será que nós o reconhecemos? Ou o que é que dali é aquilo que nós reconhecemos? Pois bem, como eu trabalhei, né? Qual foi o método? Como era um trabalhinho bem acadêmico, primeiro a gente foi tentar entender o que é que se diz quando se diz transexual. O que é que a gente quer dizer com isso? O que é que a gente está falando? Quem é esse cara? Em segundo momento, qual é a noção de discurso que se tem sobre o transexual e que o transexual tem nesse universo da propaganda? E em terceiro, que é a parte que eu vou focar aqui, as duas primeiras não tanto, mas sobretudo, como é que nós analisamos esse discurso sobre a transexualidade nesses anúncios publicitários do cinema. Esse é o nosso foco especialmente aqui. Então, pensando nesse primeiro momento, o que é que se quer dizer quando se diz transexual? Eu fui buscar um pouco, tentar construir qual é esse discurso, né, que se tem sobre a transexualidade. E aí uma coisa interessante é que no universo mais próximo da gente do tempo, esses elementos que são usados quase que intercambiavelmente, sexo, gênero, papel e identidade, começaram a se diferenciar de forma bastante grande. E a gente tem, isso é um elemento que, se qualquer pessoa entrar na internet lá, Google, identidade de gênero ou questões de gênero, esse é um buraquinho que vai aparecer sempre. E tem uma história bastante interessante com ele. Ele lembra lá o buraquinho do Shrek, né? E em inglês ele chama gingerbread, ou seja, o pãozinho de gengibre. E aí a galera achou que era uma boa fazer a brincadeira entre gender e ginger, então esse virou o genderbread, ou seja, o pãozinho do gênero, das discussões de gênero. Mas ele representa de forma bastante interessante como é que a gente pode diferenciar esses elementos centrais das discussões sobre gênero, sexualidade, sexo. Então, o que a gente tem ali? Primeiro, que aquilo que a gente entende por sexo é aquilo que de forma mais essencial está vinculada com as questões fisiológico-anatômicas. Ou seja, o sexo está ali. Esse sim é algo dado. Esse sim a natureza constitui. No entanto, orientação romântica, aquele para quem eu me dirijo, os meus pronomes preferidos, como eu gostaria de ser tratado, a minha identidade e a minha expressão de sexo e de gênero não se encontram aqui. São construções que estão ao entorno desse elemento que é o sexo. E aí, uma figura central dessa discussão é o Thomas Laquette, e ele aponta de forma bastante dura no seu livro mais importante, que se chama Making Sex, dizendo que a diferença entre sexo, ou a diferença entre os sexos, é uma invenção instituída pelas relações de gênero. Ou seja, aquilo que é dado pela natureza vai ser entendido de uma forma bastante distinta, ou seja, vai ser constituído dentro do plano social. Ele está numa perspectiva pós-estruturalista, ou seja, ele está reconhecendo o papel dos contextos, ele está reconhecendo o processo da constituição dos sujeitos e está entendendo isso como um elemento que se dá nas relações sociais, que se dá sobretudo nesses processos de relação entre os seres humanos e como eles constituem conhecimento sobre essas relações. Então ele está dizendo, bom, aquilo que eu reconheço como sexo, que nós dizemos habitualmente como sexo, de fato não fala sobre aquilo que eu carrego no meio das minhas pernas.
mas fala especialmente sobre aquela instituição social de relação que nós, hoje, do ponto de vista mais acadêmico, deveríamos chamar de gênero. E o que ele propõe? Ele propõe que essa constituição dos gêneros, ou aquilo que ele vai chamar do sexo, mas de uma forma mais ampla, se dá em dois grandes modelos. Num primeiro momento, nós tivemos aquele modelo do sexo único. O que era esse? Era aquele que se organizou desde a Antiguidade Clássica até o século XVIII, onde nós tínhamos uma experiência de que existia um único sexo, e esse identificado com a anatomia masculina, do qual o sexo feminino era apenas uma inversão, ou, dentro de uma organização hierárquica, se colocava como um primeiro passo menor, menos perfeito do que aquele que é o sexo masculino. Então nós temos uma ordem baseada numa explicação bem neoplatônica e da medicina do Galeno, onde a diferença de calor dos corpos proporcionaria esses dois sexos, ou essas duas expressões desse único sexo, que é o sexo masculino. Então a mulher, nesse discurso, por ser entendida como mais fria, não tinha conseguido colocar para fora os órgãos sexuais. Então existia uma relação entre exteriorizado, que era o masculino e por isso perfeito, e interiorizado, o feminino, por isso imperfeito. Então eles faziam uma relação bastante clara entre, por exemplo, útero e escroto, entre ovários e testículos, entre pênis e o canal vaginal. E essa explicação, a gente poderia pensar, bom, mas eles não percebiam a anatomia? Não olhavam as coisas e não viam grandes diferenças? Claro que eles notavam essas diferenças. No entanto, a discussão se dava num plano muito mais ontológico do sexo. Ou seja, o que é ser masculino e o que é ser feminino. E eles perceberam, bom, o ser é um só, e é o masculino. O ser feminino acaba sendo aquele menos desenvolvido ou menos perfeito dentro desse arco da perfeição que deveria culminar como masculino. E ali a gente tem um exemplo bastante claro dessa relação, ainda num tratado de anatomia, já no século XVI. Desse lado tem o masculino, desse lado o feminino. Se a gente vai olhar, de forma geral, não são tão diferentes assim. Então, como diz a Fabiola Roden, que é uma pesquisadora nessa área, nesse contexto, homem e mulher não seriam definidos por uma diferença intrínseca, porque é um ser só, em termos de natureza, de biologia, de dois corpos distintos, mas apenas em termos de um grau de perfeição. Ou seja, sexo era um, em duas expressões, em dois movimentos de expressão distintos. Ela ainda continua apontando que desde a Renascença a gente vai perceber um processo de passagem para um outro modelo de dois sexos, para uma biologia da incomensurabilidade, um novo dimorfismo, instituindo uma diferença radical entre homens e mulheres e não mais uma hierarquização. A boa pergunta que a gente poderia fazer é, bom, o que acontece nesse contexto que esse modelo, que durou mais de um milênio, de mais ou menos do século IV, V a.C. até o século XVIII, mas vamos pensar aqui até o século XVI, ou seja, que dura um milênio ou mais, por que ele começa a mudar esse contexto? O que acontece de grande alteração? A gente tem que pensar que uma estrutura social estava entrando em declínio e uma outra estava começando a aparecer, baseada numa outra experiência de sujeitos. Se a gente lembrar da nossa época de escola, a gente vai lembrar que esse momento é o momento da ascensão, ou da primeira aparição da camada burguesa dentro da sociedade. E qual era a grande diferença entre o cara que vinha antes e o burguês? E se a gente pensar, tem tudo a ver com riqueza, tem tudo a ver com manutenção de riqueza. Se a gente lembra, a estrutura das monarquias centralizadoras, elas se baseavam numa transmissão de poder e riqueza que tinha a ver com a geração de filhos homens. Ou seja, eu, rei, vou transmitir a minha riqueza para aquele que eu reconheço como meu filho.
Importa a barriga de onde ele veio? Nem um pouco. Importa a mãe que pariu essa criança? Também não. Se eu o reconheço como meu herdeiro, tudo bem, ele vai ser coroado, ele vai manter a minha riqueza, ou pelo menos o meu nome e a minha descendência. Então a gente tem uma percepção ali de que a mulher, de fato, nesse discurso, não importava em nada. No entanto, a burguesia assume uma estrutura de transferência de poder e riqueza muito distinta. Ou seja, não importa mais tão assim que o meu filho seja homem ou mulher. Importa que ele carregue o meu nome. Importa que ele mantenha os meus processos de produção. Que ele mantenha a minha fábrica, que ele mantenha o meu comércio, que ele carregue consigo a minha riqueza. Então uma estrutura social distinta passa a ser valorizada, que é a estrutura da família. Ou seja, da família entendida como um espaço de reprodução, um espaço de geração de filhos. E aí a mulher tende a ascender a um outro status de posição. Ou seja, não dá mais para entendê-la como simplesmente imperfeita. Eu preciso tomá-la agora como um diferente, mas um diferente que é essencial à manutenção dessa nova ordem que se constitui. Sendo assim, a gente passa para esse modelo de dois sexos, onde a gente tem lá os revolucionários europeus tentando justificar essa desigualdade entre homens e mulheres. No entanto, esse discurso vai se transformando até que eu chego no momento onde eu vou falar de igualdade total entre os homens. E aí pensando o homem com um H maiúsculo, entre os seres humanos. Mas ainda assim, a estrutura social precisa manter essa diferença entre papéis de homem e papéis de mulher. Nesse caso, então, eu vou passar esse discurso de que sim, somos todos iguais, do ponto de vista ontológico, somos todos humanos. No entanto, a nossa manifestação como indivíduos se dá de forma muito distinta. E aí o sexo se torna o lugar aonde essa diferença vai se dar, ou pelo menos aonde essa diferença vai ser visível. Então eu tenho o sexo não mais como sinônimo do aparelho genital e urinário, mas eu tenho o sexo como o lugar aonde comportamentos morais, sociais se localizam. E é nesse momento que eu começo a estabelecer, o que se começa a estabelecer na história, essa distinção de papéis de gênero, de papéis baseados nessa associação entre gênero e sexo. Ou seja, o sexo é o lugar onde o gênero se dá. Assim, eu garanto, por um lado, essa igualdade constitucional e, por outro, essa distinção de papéis. E ainda crio um sistema fantástico para a manutenção da burguesia. Ou seja, para a manutenção do ideário capitalista, liberal, tipicamente burguês. O Jurandir Freire Costa aponta, então, que a diferença biológica de sexo e a diferença cultural de gênero não são dados crus. Ou seja, isso não está na natureza. Olhar um corpo não me impõe necessariamente perceber essas diferenças biológicas e as diferenças de gênero. No entanto, ele vai apontar que de forma compulsória a consciência do leigo e do cientista. Okay? Tanto o sexo biológico quanto o gênero cultural são ideias formadas por crenças científicas, políticas, filosóficas, religiosas sobre a natureza dos seres humanos. O que eu tenho então? Que o dado do gênero não está lá no corpo, ou pelo menos não está lá totalmente no corpo. Esse dado dessa distinção, desse binômio macho, fêmea, masculino e feminino, homem e mulher, onde esses dados se alinham, não se veem, não se percebem necessariamente nos corpos. O que acaba apontando isso de forma muito tranquila é perceber que alguns especialistas, e sobretudo a Anne Fausto-Stelling, vão mostrar que em torno de 4 a 5% da população mundial, de forma constante, são intersexo. Ou seja, essa distinção clara entre pênis e vagina
nem na natureza se dá. Porque eu tenho ali um espaço entre esses dois, onde 1 milhão de coisas podem acontecer, onde 1 milhão de manifestações distintas de corpos podem se dar. Então esse movimento de alinhamento entre aquilo que a natureza aponta e aquilo que eu construo social, culturalmente, como gênero, não são dados fundamentais da natureza. Mas eu tenho, sim, nesse processo de construção e de consolidação dessa sociedade liberal e desse ideário da sociedade liberal, essa naturalização entre gênero e sexo. E, sobretudo, entre gênero, sexo e orientação do desejo. E é nesse momento que a gente passa a perceber a introdução no vocabulário das pessoas de termos como comportamentos patológicos, como anomalias sexuais, como distúrbios e divergências e divergentes. Então eu tenho muito claramente esses dados se constituindo no século XVIII, XIX, especialmente no século XIX. E é nesse momento, então, que a gente vai perceber esse aparecimento de um discurso transexual. A gente tem, então, que essa formação de um ordenamento desse binário da sexualidade e dessa adequação genérica, ou seja, desse dado de um alinhamento, é que acaba sendo condição sine qua non para a criação desses termos de desvio, perversão e patologia. E é justamente nesse contexto que a gente começa a dizer a transexualidade. E dizer a transexualidade justamente dentro desse universo de uma negatividade, ou seja, de um desvio à norma, de uma fuga do normativo, de uma fuga do normal. Ou seja, passa-se a construir esse discurso que, mais do que externar uma asserção de uma condição, já é um julgamento, ou seja, já é um dado de valor. E a minha questão era justamente essa. Bom, será que é isso que passa na cabeça do transexual? Será que é esse julgamento, essa valorização de uma condição, de uma dita condição desviante? Será que é isso que passa na cabeça do transexual? E a questão aparece de forma bastante bonita, por exemplo, no discurso, a gente olharia e diria, no discurso deste menininho. Mas não nasceu menininho, ele nasceu num corpo bem de menina. E ele diz lá, é como se eu estivesse preso dentro do corpo de um outro alguém, no qual eu não quero estar. E a boa pergunta que passava na minha cabeça é: será que esse é o discurso do transexual ou é o discurso da transexualidade introjetado nesse rapaz? Então, essa é uma questão importante, sobretudo para os antropólogos, para os sociólogos. Eu deixei essa um pouco de lado, porque essa é bastante complexa. Mas, válido notar, por exemplo, esse discurso. É um videozinho bastante rápido, onde a gente tem um outro exemplo de como é que esse elemento se constitui, como é que essa experiência da transexualidade vai se constituir. Ele está em inglês, mas a ideia é bastante tranquila. Não está passando, né? Que música? A música está tocando, mas o videozinho não está rolando aqui. Não. Tudo bem. Não é uma crise. Eu narro a história para vocês. Não se aponta como um problema. O dado é esse, está no YouTube, depois é só procurar, é um videozinho bastante interessante. É essa família dizendo a história desse rapazinho, que na verdade não era um rapazinho ao nascer, e eles vão apontar que desde muito cedo já
se tinham traços bastante evidentes dessa criança se identificar com o menino. E a questão interessante é que eles vão narrando todo esse acontecimento, todo esse processo de transformação e como eles tiveram de lidar com todo aquele entorno no qual eles estavam inseridos. Mas o interessante é notar que no discurso deles se encontra ainda muito claramente essa ideia de uma natureza. Olha, não era da natureza dele ser menino ou ser menina, era da natureza dele ser uma menina. E ele muito claramente, no final do vídeo, ele recebendo um prêmio, dada essa coragem de ter passado por essa transição já desde muito cedo, onde ele se apresenta: olá, meu nome é Ryland e eu sou uma criança transgênero. E aí a gente nota que já tem uma mudança bem grande de discurso. Ou seja, ele não está dizendo eu tenho uma natureza de menino ou eu tenho uma natureza de menina. Ele está dizendo eu sou transgênero. E aí que a gente começa a perceber que nós temos uma mudança de discurso. Ou seja, nós temos sim claramente um discurso que vem se constituindo contemporaneamente sobre o que é ser transexual. E que tenta fugir desse binarismo de gênero e desse modelo de dois sexos. E foi justamente isso que eu quis buscar nos anúncios da produção cinematográfica. Será que nesses anúncios se faz visível o discurso do transexual ou desse discurso sobre a transexualidade? E aí, a ideia foi observar essas produções cinematográficas. E a primeira coisa que a gente nota é que, diferentemente do que a gente imaginaria, são muitos os filmes e as produções cinematográficas de uma forma mais ampla que tratam desse elemento. Ou seja, mais do que a gente imagina, são os filmes que tratam dessa questão. Especificamente para esse trabalho, eu escolhi 12 peças, ou seja, 12 exemplos, mas que se desenrolavam num período bastante grande, entre 1953 até 2011, de gêneros bastante diferentes, de estruturas ficcionais e narrativas bastante distintas, desde comédias até documentários, e também de origens espaciais muito diferentes. Europa, América, sobretudo. A ideia então era perceber como é que isso se dá nesse universo do cinema, e não só num momento específico ou num lugar bastante claro. Os exemplos que eu selecionei foram esses. Os 6 primeiros, aqui eles estão em ordem cronológica, então partindo lá do primeiro filme, do Edward Blender, de 1953, até o último filme com o qual eu tratei, Gun Hill Road, que é de 2011, ou seja, um drama. O que a gente vai fazer agora é analisar esses exemplos. E a primeira coisa que eu percebi é que a gente tem, olhando para essas imagens, claros arranjos temáticos. E que, de uma forma muito evidente, todos eles dialogam mais ou menos com essa ideia de duplo e duplicidade. Então foi esse o meu foco de análise. Como é que esses elementos do duplo e da duplicidade se apresentam ao longo dessas peças publicitárias do cinema? Então, no primeiro grupo temático, a gente tem esses 3. Agora eles não estão mais ordenados cronologicamente, mas estão ordenados de acordo com esses temas. Então, no primeiro grupo de análise, a gente observa essas 3 imagens. E o que a gente consegue perceber em comum? Todos os personagens que são retratados na capa são os personagens marcados pela questão transexual. E é claro, em todas essas aqui, que eles são representados dentro de um corte vertical. E um corte que marca, de um lado, o masculino e do outro lado, o feminino. Características típicas da feminilidade de um lado, características típicas da masculinidade do outro. Nesse segundo exemplo, se dá o mesmo. Nesse terceiro, a gente poderia dizer, bom, eu não tenho o mesmo, de forma tão evidente quanto aqui e quanto aqui. Mas ainda assim, esse corte vertical que cinge o personagem transexual no meio, se dá. O que sobra é uma face ambígua e a expectativa dela se completar do outro lado e essa ambiguidade se desfazer. Ou seja, então eu tenho, nesse primeiro momento, esse traço muito evidente do corte, essa noção de uma cisão e a noção dessa binariedade
e dessa complementaridade na formação do transexual. Ou seja, o transexual é aquele personagem marcado por esse recorte, por esse corte, por essa seção, onde eu tenho de um lado o masculino e do outro lado o feminino. Ou seja, não supero aquele modelo dos dois sexos. Eu tenho a manutenção desse modelo nessa tentativa de uma composição. Num segundo plano de análise, num segundo grupo de análise, eu tenho essas 4 imagens. A gente poderia olhar a princípio e perceber que elas não são tão semelhantes quanto aquelas outras. No entanto, se nós passamos a uma observação mais detida, nós vamos perceber que a binariedade, o duplo, se mantém. Mas agora ele não está no mesmo personagem, mas sim na composição entre os personagens, onde claramente eu tenho um identificado como masculino, o outro identificado como feminino. Um identificado dentro do universo do macho, o outro identificado dentro do universo fêmea. E eles se dão em oposição, em contraste. No entanto, a percepção da composição do personagem se dá, na verdade, no encontro desses dois. Então eu mantenho aquela mesma ideia do duplo, aquela mesma ideia dessa complementaridade. E eu tenho os personagens trocando funções de forma bastante interessante. Nesse primeiro, o transexual é o personagem de trás. No entanto, a representação da sua genitália é a cabeça do homem. Nesse daqui, eu tenho o personagem transexual sendo esse daqui da frente. A mulher se encontra lá atrás e esse se encontra com o cachimbão na boca. Esse, na verdade, era uma mulher, nascida como uma mulher. Mas, de novo, aqui, essa composição da oposição, dessa troca dos elementos, dessa troca dos papéis. Aqui eu dei um caso bastante interessante. Esses são irmãos gêmeos. O transexual é ele daqui de trás. E, de novo, eu tenho esse elemento bastante interessante da oposição e da composição, na verdade, do personagem só no encontro desses dois. Ou seja, eles não parecem tão semelhantes assim agora, mas eles se dão nessa oposição entre claro e escuro, entre traços mais femininos e traços mais masculinos, ou seja, esse personagem que se dá no encontro desses dois. Da mesma forma, nós temos aqui o personagem transexual, é aquele que está lá no fundo, e eu tenho claramente essa oposição entre roupas mais masculinas, roupas mais femininas, uma postura mais agressiva, uma postura mais delicada, os traços típicos da masculinidade no cavanhaque e lá de trás no cabelo preso. Ou seja, o ser completo só se dá no encontro dos dois. Eu não tenho o transexual apresentado como um indivíduo, como um sujeito autônomo, mas que se compõe só nesse encontro desses opostos. Então, ali, sintetizando nós temos essa oposição na constituição característica dos papéis de gêneros, onde eu tenho essa disposição de um duplo invertido, elementos de um em outro, apresentação de um só na oposição com o outro. No terceiro grupo dos elementos analisados, nós temos essas três peças publicitárias. E a semelhança interessante que se dá entre essas três é a disposição das personagens. Ou seja, são todos personagens transexuais dos filmes e todos eles apresentados numa disposição corporal bastante semelhante. Quando a gente os observa, o que a gente deve lembrar? Uma composição que era típica da antiguidade clássica. Ou seja, essa postura, com essa perna, com essa posição de perna que a gente vai chamar de contraposto na história da arte, era característico lá do fim do classicismo grego, ou seja, século V aproximadamente, mas já no momento de declínio do alto clássico da antiguidade, onde nós já temos a influência helênica, uma certa oposição nas composições, onde esses autores, aqueles escultores do momento, vão tentar fugir um pouquinho do traço idealizado da figura e inserir um pouco de naturalismo, ou de naturalidade, de verossimilhança na representação. Então nós temos aqui
elementos bastante interessantes. Os três vão apresentar as figuras como essa figura. Interessantemente, não à toa, eu escolhi a figura do Hermafrodita, né? Uma peça bastante simpática do V século antes de Cristo. Então a gente tem ali a representação escultórica, especialmente essa do classicismo tardio. E o que a gente vai perceber então, analisando cada uma delas? Usando os ferramentais da análise do discurso multimodal, o que a gente tem de diferente nessas imagens, desse terceiro grupo, em relação às anteriores? Aqui nós temos a presença bem mais expressiva do texto. Nos anteriores nós não tínhamos o texto interferindo nas figuras. As figuras eram os elementos centrais, os textos estavam deslocados ou para cima, ou para baixo, ou para as laterais, mas sem contato com os personagens. Nessas três que a gente vai observar agora, o texto ele se apresenta interferindo na figura, ou acompanhando a figura, ou sobrepondo a figura, ou dialogando com a figura de forma muito clara. Então, isso significa que o texto deve nos dizer alguma coisa. E o que nós temos lá? Nessa primeira, o sexo das estrelas. E ao título, a pergunta que a gente deveria fazer é: bom, estrelas têm sexo? Tradicionalmente elas têm sexo? Sim, mitologicamente elas têm. Se nós pensarmos especialmente nos símbolos que nós usamos até hoje para representar masculino e feminino, eles vão fazer referência a corpos celestes. A gente poderia objetar: pô, mas é Marte para o masculino e Vênus para o feminino. Nem Marte, nem Vênus são estrelas. No entanto, na mentalidade do homem da antiguidade, sim, eles assumiram papéis de estrela. Marte, por exemplo, tem uma órbita que é toda esquisita. Astronomicamente é aquilo que se chama de um movimento retrógrado. Ou seja, ela tem um movimento orbital retrógrado. O que isso significa? Em relação ao observador da Terra, Marte, durante uma boa parte do tempo do ano, aparece para o nosso olho parado, como uma estrela. Porque, na verdade, nós estamos fazendo um movimento, ele está fazendo um movimento retrógrado, ou seja, parece na nossa observação que ele está parado. Então, ao olho do observador antigo, se comportava como uma estrela. Da mesma forma, Vênus. Vênus tradicionalmente foi chamada de estrela da manhã ou estrela d'alva. Ou seja, não como o planeta da manhã e o planeta d'alva, mas a estrela d'alva. Então, sim, nessa concepção da antiguidade, que é aquela que dialoga com essa postura, faz sim sentido dizer que as estrelas tinham sexo. Só voltando. E aqui então nós temos a representação tradicional de Marte e Vênus. Marte com a sua lança, que é aquela que nós temos no símbolozinho do masculino, e Vênus com a sua coroa de flores, que é a coroazinha que forma o símbolo do feminino. Mas se nós não nos convencemos do masculino e feminino de Marte e Vênus, nós poderíamos pensar no masculino e feminino do Sol e da Lua. Grandes. O Sol, sim, estrela, a Lua não, mas a Lua que se apresenta como estrela também ao receber a luz do Sol. Então nós temos de novo a expressão dessa duplicidade. O sexo das estrelas é um sexo duplo. E eu apresento a personagem transexual como dialogando com esse sexo das estrelas, como tendo o seu sexo representado por essa dubiedade do masculino e feminino, dessa binariedade do masculino e feminino que nós temos nas estrelas. Do mesmo modo, nós temos essa outra personagem. De novo, o texto interage com a figura, ou seja, deve nos dizer alguma coisa. A representação é a mesma daquela representação escultural da antiguidade, então de novo é lá que a gente vai buscar as referências. A primeira palavra que cota a figura é a palavra circo. E aí circo nos remete a duas coisas. Primeiro, o circus antigo. E é uma questão interessantíssima do ponto de vista histórico. Porque o circo, o lugar dessas atividades esportivas ou atividades belicosas da antiguidade, era a única instituição social da antiguidade latina em que permitia a
presença de homens e mulheres nos mesmos espaços. O único lugar na antiguidade onde homens e mulheres coabitavam nesses divertimentos públicos era o espaço do circo. Então, de novo, a localização dessa binariedade, dessa complementaridade na descrição. No entanto, de forma mais tranquila, não é esse o primeiro circo que vem à nossa cabeça quando nós falamos de circo. E aí a gente deve perceber o segundo termo, que é o creature, que é o criatura. E aí é interessante, o circo lá e a disposição do fundo, o trailerzinho, nos lembram dos circos itinerantes, dos circos móveis. São elementos característicos da segunda metade do século XVIII, ou seja, eles aparecem, essa ideia de circo com tenda, nessa segunda metade do século XVIII, esse circo itinerante. No entanto, o circo que se mostra aqui para nós não é o circo do divertimento, mas é o circo das criaturas. E criatura aí, num sentido bastante pejorativo, bastante negativo. Qual é essa criatura? É a criatura exótica, é a criatura esquisita, é a criatura do que foge ao normal. Que circo é esse? É o circo dos horrores. Aquele que tem como um dos seus personagens principais a mulher barbada. O circo dos bizarros, o circo das atrações bizarras. Então, de novo, nós temos aqui a identificação da personagem transexual com esse ser cindido, com esse ser bizarro, com esse ser do recorte, da cisão, da dubiedade. O último desse conjunto de análise, Café da Manhã em Plutão, de novo, nós temos o texto, a legenda, interferindo na imagem. E aqui interfere de uma forma bastante interessante, porque corta literalmente a personagem ao meio. A gente vai dizer, bom, voltamos à figura de 1953, Glenor Glenda, um corte, naquele caso, um corte vertical, aqui nós temos um corte horizontal. Mas vamos admirar que essa percepção não é a mais óbvia, não é um corte tão claro, então vamos olhar o que o texto nos diz. Café da Manhã em Plutão. Bom, Café da Manhã não nos chama tanto atenção assim, mas Plutão deveria nos chamar a atenção. Pela questão planetária, de novo, como Vênus e Marte? Não, porque a gente poderia dizer que, bom, nos últimos anos Plutão até deixou de ser planeta, né? Ele foi rebaixado à condição de um planeta anão, então essa não é a questão interessante. Mas a disposição da figura, as referências à antiguidade, como nós vimos anteriormente, nos levam, aí sim, claramente a dialogar com essa figura, a figura mitológica do Plutão. Habitualmente nós não estamos acostumados a pensar no Plutão com esse nome, que é a versão latina do personagem grego. Mas em grego é o personagem do Hades, é o personagem do submundo, que ficou famoso por raptar Perséfone ou Proserpina, dependendo da tradição, se é a tradição grega ou a tradição latina. Aqui é uma representação da estátua do Bernini, que é um autor barroco, que vai compor essa imagem. Interessantemente, o que dizia a narrativa mitológica? Que Plutão, ou Hades, gostaria muito de desposar a Perséfone ou a Proserpina e vai tentar fazer tudo para tomá-la, para tê-la como esposa. No entanto, ele só a tem como esposa quando ela cai numa artimanha dele lá, que era comer as sementes do romã, e ela é então raptada, abduzida para o submundo, obrigada a estar com ele. Deméter, sua mãe de Perséfone, se enraivece por causa disso e desfaz a face da terra, destrói as coisas vivas, plantas da face da terra. Zeus intervém e coloca ali uma condição. Tudo bem, você ganhou a artimanha, você pode tê-la. No entanto, nós não podemos deixar o mundo ser destruído. Então você fica um período de tempo com ela, Deméter fica um outro período de tempo com ela sobre a Terra. Então aí nós temos a explicação mitológica das estações do ano. Os períodos em que nós não temos plantas em exuberância, inverno e outono, é o
tempo em que Perséfone se encontra no submundo e período em que nós temos plantas sobre a terra produzindo primavera e verão, os períodos em que Perséfone se encontra fora. A referência vai apontar de novo essa dubiedade. O personagem que não se encontra nem em um mundo, nem no outro mundo. Ele não é parte nem deste mundo dos homens, mas também não é parte desse outro mundo diferente, distinto. Ele é um personagem, mais uma vez, cingido, cortado pelo meio. E é justamente nessa percepção que nós vamos analisar também o último grupo, as últimas duas imagens que nós temos. Num primeiro momento, a gente poderia dizer, bom, essas são bastante distintas entre si. Não tem uma relação tão clara como as anteriores tinham, ou no recorte, ou na posição dos dois personagens, ou nessa interação com os textos. Mas o que é que nós temos em comum? Em primeiro lugar, as duas se apresentam como retratos. Nós temos um retrato de perfil, um retrato em 3/4. Nós temos aí uma relação interessante dessa apresentação da identidade. O retrato é aquilo que diz quem eu sou, o que eu sou, como eu sou. No entanto, as apresentações vão mostrar também personagens em disposições bastante dúbias. Nós temos lá, no primeiro caso, uma relação bastante interessante. O personagem se mostra aqui, mas sobre o pano de fundo dessas duas possibilidades. E ele, como aquele personagem que se encontra no meio. Uma relação que a gente poderia dizer bastante parecida com a Porta dos Desesperados. Ele, o cara que se coloca diante de algumas possibilidades, sem saber como se relacionar com aquilo que pode vir, com o que está atrás dele. Então nós temos o duplo de novo aqui? Nós temos o duplo? Sim, mais uma vez nessa relação, agora entre o personagem e o seu filho. O outro caso, bastante interessante, o único dos exemplos que eu analisei, que nós temos um personagem transexual como criança, nós temos ali uma relação bastante interessante com esse outro tipo de retrato. Se a gente recortasse o rosto ali e colocasse junto com o outro, seriam retratos bastante semelhantes. Que personagem é essa? Essa é uma Sibila, ou uma pitonisa de Delfos. De novo, quem? Um personagem que não faz parte de mundo algum. Ela não é humana, mas ela também não está no mundo das divindades. Mas ela é aquele personagem que dialoga com esses dois mundos, que faz essa mediação, mas não é parte de nenhum deles. E é bastante interessante que o personagem aqui se apresenta lá bonitinho, com um vestidinho de noiva ou um véuzinho de ir à igreja, nessa disposição bem geográfica, bem na representação do personagem, quase fora desse mundo. Também aqui, de novo, essa mesma relação. Se nós invertêssemos aqui a Sibila, pintada por Michelangelo na Capela Sistina, se nós voltássemos o rosto dela para lá, como aquele, seriam personagens bastante semelhantes. Então, o que nós temos? A pergunta é, beleza, nós temos aí todos esses duplos desde 1953 até 2011. É um elemento recorrente, isso nós percebemos. Se transforma na sua apresentação? Sim, mas o elemento essencial da Constituição não muda. A pergunta que a gente deveria fazer é: em que e o que pode sustentar essas considerações? Por que relacionar o transexual ao duplo? Por que relacionar o transexual a esse cara que só se apresenta na dubiedade, só se apresenta na duplicidade? O que o discurso dessas propagandas quer dizer? Porque a gente já percebeu que não é o que o próprio transexual diz. Por exemplo, como nós vimos no discurso do Urban Kaufman. Não é essa sensação de dubiedade, é a sensação de não pertença, mas não de constituição na dubiedade. Então, por que o discurso das propagandas vai falar da dubiedade como a única forma de representar o transexual ao longo de mais de 50 anos? A questão é, nós poderíamos perceber, então, que existe um elemento que
se encontra por detrás? Um elemento de formação de um discurso. Ou seja, nós temos ali, ao longo desses anos, a formação de um discurso. E aí, uma perspectiva bem Foucaultiana, um discurso como um espaço de constituição da subjetividade. Ou seja, um lugar de enunciação aonde eu tenho saberes e poderes sendo disseminados. Então nós percebemos que ao longo desses 50 anos, uma forma de saber o que é o transexual está se apresentando. Mas a pergunta é, da onde isso vem? De onde esse discurso do duplo aparece? E o que é que ele pretende significar? Se é ele que está sendo apresentado, da onde ele vem? O que é que ele quer dizer? E aí a gente vai perceber que, de novo, a elaboração não é nada nova. A elaboração é, na verdade, bastante antiga. Tão antiga quanto os elementos arrolados na análise. E a gente vai perceber essa presença do duplo lá no discurso O Banquete, do Platão. Se a gente se lembra desse texto, ele é composto de 7 discursos, ou 7 excursos do personagem Sócrates, 7 diálogos dele com outras pessoas, girando em torno, sobretudo, da temática do amor. Ou seja, ele está discutindo o amor. E se a gente vai pensar numa composição quiasmática, que era bem típica da cabeça dos antigos, aquela em que os elementos de fora vão se relacionando em oposição até chegar a um centro, se nós temos 7 discursos, o elemento central não é nem o 1, nem o 7. Mas o elemento central é aquele que não encontra um duplo, é aquele que é completinho, que nesse caso é o quarto. Então eu tenho 1, 7, 2, 6, 3, 5, sobrou o 4 sozinho. Então é lá no 4 que nós vamos encontrar o elemento principal. E no quarto discurso nós temos um diálogo interessante, na verdade um discurso, uma fala interessantíssima do Aristófanes, que era um teatrólogo, um compositor de peças de teatro, um dramaturgo, onde ele narra o mito do hermafrodita. Na verdade, desse personagem, que hoje nós reconheceríamos como hermafrodita, chamaríamos assim, não é o termo que ele usa, mas era a apresentação desse personagem original, desse homem original. Como é que esse homem se compunha? Ele se compunha com tudo duplicado, à exceção da sua cabeça e do seu pescoço. Mas tudo aquilo que ele tinha na cabeça também estava duplicado. 4 orelhas, bocas para lá e para cá, olhos vindo de um lado para o outro. E esse personagem era tido como muito forte, muito potente. E nessa potência, ele tenta tomar o trono de Zeus. Ou seja, tomar o reino dos deuses. Zeus se sente bastante ameaçado por esse personagem potente e manda que um outro deus vá lá dar um jeito nessa situação. E qual é o jeito que se dá? Bom, divido esse personagem no meio, já que ele tem tudo em 2, vou cortar esse cara ao meio. Corta ao meio e costura. Para formar, aí eles têm uma explicação fantástica de por que é que nós temos um umbigo. Porque foi aonde a costura terminou. Tomei um pedaço de pele daquele outro morreu, e eu costurei aqui na frente e sobrou o ponto da costura final, que era o umbigo. Tem uma ótima explicação de como é que nasceram os homens tal qual eles são hoje. Mas uma narrativa de fundo bastante interessante, que é aquela que diz que o duplo, esse personagem composto, ele não é social, ele é violento, ele atenta contra o poder, ele não tem as características fundamentais da socialidade. Tampouco ele tem a possibilidade de conhecer o amor. E aí, por isso, a inclusão desse texto dentro do banquete. Aquele amor que constitui a sociedade só se dá quando o duplo se desfaz. E o duplo original também não se apresenta. Ou seja, porque para eu ter a minha pele bonitinha como eu tenho, aquele que
que era o meu duplo original, teve de perecer. Então eu só posso me completar parcialmente num outro diferente de mim, não naquele que era o meu composto. Olha que questão interessantíssima. O duplo é apresentado de forma extremamente negativa, como um ser antissocial, como um ser da narrativa mitológica, como um ser prévio à humanidade como nós a conhecemos hoje. Nós temos então um complexo negativado, um complexo repulsado, ou seja, aquele com o qual eu não posso dialogar. O duplo não é a civilização. O duplo é um espaço punido. Chegamos então ao nosso arremate. O que se pode elaborar então dessa análise? No momento em que eu apresento o transexual como um duplo, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, olha, esse cara não faz parte dessa sociedade. Esse cara é mitologia. Esse cara deve ser punido. Ou seja, são indivíduos inatos à subjetivação. Percebam que o discurso que se constrói sobre a transexualidade nessas capas não é um discurso que garante humanidade, mas é um discurso que apresenta esse personagem como um elemento ameaçador da ordem humana, ou seja, da ordem da humanidade. As capas, então, vão reafirmar o transexual como aquele que se encontra para além da possibilidade de ser. Porque ele só se realiza, ou ele só se apresenta na duplicidade. Ele só se apresenta como um elemento quase mítico, onírico, e que não vai pôr, então, em dúvida esse elemento burguês típico do 900, que era a constituição familiar. Porque ele não existe. Ou pelo menos ele deve ser entendido como alguma coisa que está fora da ordem do ser. Ou seja, ele é um personagem mítico, é um personagem onírico. Vide, ele é um duplo que a gente já superou. Observe essa dubiedade de discursos. Nós temos na capa um discurso que nega o transexual. E muitas vezes os filmes reproduzindo uma fala que é a fala do transexual, sobretudo naqueles que são documentários, onde eu tenho o transexual falando por ele mesmo. Mas observe o que a gente tem antes na capa. Já um impedimento para ouvir aquilo que o interior, o filme mesmo, poderia dizer. Ou seja, nós partimos desse pré-julgamento daquilo que se encontra na capa. A questão interessante é perceber, bom, mas isso são filmes, todos eles europeuzinhos e tudo isso. Isso existe no nosso caso, tupiniquim brasileiro? Vejamos, um exemplo bastante interessante para acabar. Essa é a capa da revista Trip de setembro de 2012. Nós temos na capa que nós identificaríamos como uma mulher. Quem a conhece é a Cláudia Marra, transexual, modelo, top model, bastante famosa. A gente vai falar, pô, mas olha, uma representação linda, bonita, absurdo. Ok, mas se a gente destaca o que se encontra logo ao lado dela, nós temos pênis gigantesco, coisa de homem, em oposição a quem? A uma personagem feminina, marcada pela feminilidade. O duplo está aí, bonitinho. E o laranja era a cor original, porque a capa era bastante colorida e os textos estavam no laranja mesmo. Só escurecia o resto para manter esse contraste. Mas a gente vai dizer, bom, mas olha, a representação é linda. Sim, é bastante linda. Nos remete claramente ao nascimento da Vênus do Botticelli. Fala, pô, quer figura mais feminina do que essa? Impossível. Mas é, de novo, uma figura da mitologia. E se a gente vai buscar uma análise bem tradicional da figura, nós temos aqui, num curso que foi dado na Khan Academy, que está disponível no YouTube, ou seja, alguma coisa que uma galera viu, o que se diz? O corpo da Vênus é anatomicamente improvável, com o seu pescoço alongado e o seu torso girado.
a sua pose é impossível. Embora ela fique no contraposto clássico, o seu peso se coloca de uma perna para outra de uma forma que ela não pode se segurar. A figura não lança sombras. Está claro que ela é uma imagem da fantasia. De novo, o mesmo elemento anterior. Nós temos a transexual ali, representada como um ser que no imaginário de boa parte das pessoas não é um ser real. Não é um ser que está na ordem do ser, mas é um ser que se encontra no mundo do fantástico, que se encontra no mundo da fantasia. Por fim, e aí é por fim mesmo, nós temos uma provocação e um elemento que a gente deveria levar como reflexão. E eu leio, essa linguagem da publicidade cinematográfica, ao invés de garantir espaço para o falar transexual, para o discurso do próprio transexual, que poderia auxiliar aqueles que se debatem com essa condição, não perpetuaria a sensação de horror e o dilaceramento que pode acometer alguém que se olha e não se percebe lá, naquilo que o seu reflexo revela. Ou seja, eu encontro um reflexo de mim no cinema, naquilo que se apresenta no cinema. Então imagina, o transexual que se vê naquela capa, ele se percebe como alguém impossível, como alguém que está na impossibilidade do ser. Imagina o caso desse rapazinho, que se olha no espelho e se vê ela, e se vê menina. E aí ele se vê na capa e no trailer do cinema, e se reconhece ali com tudo aquilo que se relaciona com um elemento que é impossível, com um elemento que é a impossibilidade de ser. Como é que esse cara se forma? Como é que esse cara se constitui? Como é que ele pode se tornar um sujeito autônomo e ter um discurso que o represente para si mesmo e para os demais, se ele não encontra um eco, por exemplo, nesse elemento que constitui o imaginário das pessoas? Bem, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Eu agradeço pela paciência e a bondade de vocês. Espero que tenha sido minimamente agradável e minimamente esclarecedor. Claro. Então, o Vitor se disponibiliza aí para complementar, esclarecer mais alguma coisa. Quem gostaria? Bem, eu imagino a questão acho que ela pode ser desdobrada em alguns outros elementos e clareia um pouco esse campo. Sim, do ponto de vista de uma conceituação, claramente, resolvemos o problema, vamos operar aqueles que querem ser operados. Aquela primeira imagem que eu mostrei, o Valentim Derrim, um rapazinho, nasceu um rapazinho, se operou assim que alcançou a maioridade e hoje é um supermodelo, extremamente famosa. Então, do ponto de vista simples, conceitual, a coisa está resolvida. No entanto, eu gostaria de apresentar uma questão que é uma questão, na verdade, uma imagem que a doutora Berenice Bento, socióloga que trabalha com essa questão há 2 décadas e tanto, aponta, e eu acho que é um dado válido a ser considerado. Num dos seus textos, ela usa a ideia de uma primeira cirurgia, que na verdade todos nós sofremos antes mesmo de nascer. Ou seja, como os avanços da obstetrícia, toda mamãe e todo papai se deleitam com aquele momento em observar as partes pudentas dos seus bebezinhos antes de nascer. Vão lá, fazem um exame, e aí o médico, a médica sentenciam: parabéns, é um menino, parabéns, é uma menina. Ou seja, o que eles fizeram nesse momento não foi, na verdade, descrever a anatomia, foi, na verdade, constituir esse alinhamento sexo-genérico, sem nenhuma experiência daquilo que a pessoa ali teria possibilidade de, ou questões de. Então, a questão que acho que a gente ainda tem que se debater, e eu acho que é uma questão bastante séria a ser considerada, é que
a despeito da nossa possibilidade de constituir conceitualmente essa distinção e dizer, ok, homem e mulher, ou macho e fêmea, masculino e feminino, estão muito mais além do que aquilo que nós dizemos, do que aquilo que nós falamos, e nós temos a possibilidade, as ciências médicas garantem essa possibilidade de um trânsito maior entre um campo e outro. Acho que a gente ainda tem de perceber que a nossa linguagem não acompanhou esse desenvolvimento científico, médico, ou essas concepções sociológicas e filosóficas. Então, quando nós dizemos homem, quando nós dizemos mulher, nós dizemos muito mais do que dizer um corpo. Nós dizemos, na verdade, um modo de ser, uma forma de se apresentar, a cor da parede do nosso quarto, o brinquedo com que a gente brinca, a roupa que a gente veste. Ou seja, essa passagem não é assim tão simples, não é assim tão isenta de curvas sinuosas. Então, o que eu quis apontar aqui é que, por mais que o discurso sociológico, antropológico, filosófico avancem, as nossas representações, vira e mexe, esbarram nessa constituição dimórfica de organização sexo e gênero. Então, o preconceito está muito mais enraizado do que a gente pode imaginar, ou do que a gente gostaria de imaginar. Então, romper com essas questões preconceituosas é muito mais complexo do que a gente poderia imaginar. Porque, por vezes, nós dizemos ou fazemos algumas coisas, mas dizemos outras. Ou seja, tentamos atuar ali favoravelmente à questão, mas dizemos alguma coisa que nos contradiz logo de cara. Quando a gente diz, não, essa é a natureza dessa pessoa. Opa, a natureza só garantiu um pênis e uma vagina. Não garantiu ser homem ou mulher. O que garantiu ser homem ou mulher está muito além disso que a anatomia aponta. É claro, a gente não pode tirar de consideração que sim, a natureza joga um jogo na constituição sexo-genérico. Claro, se por alguma razão eu fico 2 meses tomando bloqueador de testosterona e passo a tomar hormônio feminino, meu corpo muda. Até minha forma de pensar muda. Meu cérebro vai ser inundado de um outro tipo de hormônio e eu vou agir de uma forma um pouco distinta. Mas é só isso que constitui o homem ou a mulher? Não, tem muito mais. Já tem 1 bilhão de investimentos simbólicos em cima dessa constituição. E é isso que a gente tem que começar a perceber. Quais são esses investimentos simbólicos? Quais são esses investimentos discursivos? Que saberes e que poderes eu arrolo quando eu digo homem, quando eu digo mulher, quando eu olho para alguém e julgo, não, esse é um homem. E quando eu julgo, esse é um homem, toda a minha forma de agir se modifica. O meu jeito de me comportar, o meu jeito de me relacionar muda completamente. Então, é uma questão um pouco mais complexa do que a gente gostaria, não do que a vã filosofia poderia resolver. Só pegando um gancho, que você fala que às vezes a gente quer ir numa direção e vai para outra. Essa minha amiga aqui, a Beth, ela fez um trabalho no ano passado analisando o discurso, não foi, Beth? Do Freud. Né? Você pegou esse livro, podia ter pego o Freud também, muito interessante. Né? Porque quando ele começa os 3 ensaios, né, ele vai lá e fala o seguinte: olha, assunto inversão. Né? Então, primeiro, perversão, 1.0, perversão, 1.1, inversão. Né? 1.1.1, degeneração. Aí ele fala assim: olha, os homossexuais na verdade são invertidos, mas eles não são degenerados, só são perversos. Não é? É uma vantagem, né? Você pelo menos é perverso, mas não é degenerado, né? Aí tudo bem, né? Isso fica, porque isso marca o discurso psicanalítico. Só que você olhar com um mínimo olhar
você não vê gratificação nenhuma do que ele fez. Mas o mais interessante é um certo movimento analítico olhar isso e falar, olha, que coisa boa, o Freud foi muito bom, porque ele falou que os gays não são degenerados, não, são invertidos e perversos. Não precisa ser degenerado, né? Então, essa falta de análise crítica em relação ao discurso, né, que constitui esse sujeito no nosso consultório. Porque na tradição é esse discurso que vai nos constituir. E se a gente pegar o caso específico do transexual, nós não temos modelo. Nós não temos modelo para trabalhar. Porque o único modelo que a psicanálise produziu é o modelo da psicose. O transexual é um psicótico. Bom, não tem outro discurso dentro da psicanálise. Não temos, até hoje, não se constituiu nenhum outro tipo de modelo. Mesmo que você pegar autores que se dedicam há anos à transexualidade, não constitui um modelo. Então, se chega um transexual com questões efetivas da transexualidade no nosso consultório, não tem modelo. Você vai na raça, no peito e jogando para fora o que você sabe. Porque se você trouxer isso no consultório que ele é um psicótico, coitado, né? Aí aquele é duplo, né? É imaginário. O nosso é psicótico mesmo, né? Se você olhar a literatura, se interna nele. Porque ele quer fazer a castração simbólica no real. Por isso ele é um psicótico. Ele quer transformar uma coisa simbólica no real. E não é isso. Então, é um discurso que joga uma sombra. Se a gente olhar o Freud em 1900, que é a sombra desse estupro, aliás, na obra freudiana, a mulher também não deu certo. Né? Só ler direitinho. Então, a gente tem muito desafio em relação a essa questão do discurso, porque não temos modelo, não temos discurso, não temos nada, sabe? Hoje, para fazer frente à transexualidade. Mas tem um dado interessante que nós estamos com um projeto da clínica já faz algum tempo, acho que 6 meses, até agora não apareceu como transexual. Então esse é um outro dado também que nos chama a atenção. Já apareceu zoofilia, já apareceu tudo que se possa imaginar, menos um transexual. Então isso nos chama a atenção na clínica. Até porque atendimento social, a pessoa não precisa pagar, né, para pagar mais. Então esse é um ponto de interrogação que nos ficou na cabeça, né? Não aparece este sujeito na clínica. E talvez, se ele for esperto, realmente ele não aparece numa clínica mesmo, né? Porque vai ser tratado. Então, né? Certo sentido pode ser isso também, que é uma livre associação. Mas é interessante que na psicanálise tem uma sombra muito grande no discurso. O discurso de 1900 que pairou sobre Freud, e Freud paira sobre nós. Porque Freud é o nosso pai, não tem que dizer amém. Né? É só essa complementaridade que eu queria dizer. Ô Zilton, naquelas imagens que você colocou que tinha os dois, que eram acho que 4, o que eu prestei atenção, que me chamou mais a atenção, foi que todas elas, o masculino está na frente. É proposital. Ah, tá. Porque para dizer que, né, o masculino vem antes, está na frente, a mulher está sempre em segundo plano, mesmo sendo outro sexo. Sim. Aí é uma... Acho que tem uma... Acho que tem um dado interessante. Quando a gente diz, não, é proposital, eu não sei se é tão proposital assim do ponto de vista da plena consciência. O caso da Trip foi um caso interessante. Eu conversei com um jornalista da Trip depois, e um ex-aluno que trabalha lá. E eu perguntei, você se lembra dessa capa? Você se lembra desse trabalho? Eu falei, não, me lembro. Foi um bafafá na edição, porque 2012, estava começando, esse caso estava aparecendo. E aí eu comecei a fazer essa análise, para mostrar isso daí. E ele falou, bom, eu duvido que isso tenha passado assim tão conscientemente na cabeça do cara que montou a capa, do cara que tirou a foto. No entanto, dentro dessa dinâmica da análise do discurso, a gente não vai levar isso tanto em consideração. A gente vai perceber, bom, que símbolos estão sendo organizados aí. E o que é que eles carregam como? O que é que eles carregam de sentido enquanto símbolos, independentemente da consciência ou não. Se
o elemento se manifestou como uma construção, é porque existe um discurso por detrás que sustenta isso daí. E é esse discurso que paira sobre a nossa cabeça, desse dimorfismo, dessa necessidade de diferenciação, dessa igualdade que não é tão igual assim, onde eu tenho alguns que são, para usar o Shalom, alguns que são mais iguais do que os outros. Isso tudo está aí constituído. No entanto, voltando à questão do Freud, sim, Freud era um homem do século XIX, isso é inegável, da passagem do século XIX para o século XX. Ele, imagino que por mais que ele quisesse, ele não conseguiria romper com toda a trama de discursos na qual ele estava inserido. Então, o dado da perversão, o dado da degeneração tinha que aparecer, era o que estava nos manuais, era aquilo que estava ali na cabeça dele. No entanto, ele tem um elemento que, nesse mesmo discurso, que é bastante interessante, que é o de não naturalizar a questão da sexualidade do gênero quando ele aponta a bissexualidade originária. Sim, a própria pulsão. Então, a gente já tem ali um elemento que mostra que o Freud não estava tão assim na sua época, ou seja, ele estava dando um passo para além, ele estava experimentando com algumas fronteiras. Né? Quando ele vai dizer essa bissexualidade originária, ele está desnaturalizando o processo, ou pelo menos do ponto de vista linguístico, ele está desnaturalizando a coisa. Ou seja, ele não está apontando esse ordenamento, esse alinhamento assim, tão violentamente como se apontava no discurso anterior. Então tem um dado positivo. Vamos fazer um jogo? Ele está dizendo que nós nascemos daquele serzinho lá. Cara. Só que para chegar na norma, que aí ele naturaliza, você tem que cortar o pedaço. Mas ele garantiu uma origem um pouco mais positiva. Se a gente falar, essa bissexualidade é aquele serzinho lá, né? Quando você falou do banquete, eu me lembrei, falei, isso é Freud, ó. Né? Mas até Freud bebeu nessa fonte. Nos relatos que a gente escutou para fazer o trabalho no final do ano, até os próprios transexuais não tinham essa diferenciação. Eles achavam que eles eram homossexuais ou travestis. Né? Tem alguns relatos no meu trabalho que falam que eles não sabiam nem identificar o que eles eram, porque eles sabiam. Tem um relato de um problema que ele se relacionava com um homem, mas ele não gostava, porque ele não queria ser homossexual. Ele percebia que não era aquilo, que ele até se sentia mal. E que ele só veio ouvir falar disso depois da década de 90, da negócio do experimento da Roberta Close e tal. Então, até o conhecimento, para chegar isso numa clínica, acho que eles não conseguiam. E aí você vê a importância da formação do discurso, porque é o que chega até ele. É onde ele pode se apoiar para ter sentido. Não bate ontem. É questão de sentido. Qual é o sentido que você dá para a experiência? E é o único sentido que permeia a experiência dessa pessoa é essa. A sua pessoa é homossexual. Ele não consegue se perceber como outra coisa porque um sentido não chega para ele. E aí a gente tem uma questão interessante. Né? O mundo da internet é um mundo interessante. Se você pegar, entra no YouTube, coloca em inglês, e aí o número de pessoas que participam é um pouco maior, e coloca lá transgender e qualquer coisa assim. E você vai ver muitos relatos de pessoas contando a sua história de como se perceberam assim. E um elemento bastante comum em todas elas é justamente essa. Eu não sabia que existia um nome para aquilo que eu me percebi. E de fato, você tem muito pouco conhecimento sobre esse elemento. E isso é muito pouco difundido. E aquilo que se difunde é marcado por uma questão estigmatizada, por uma questão de cisão, de constituição, por um universo de negatividade completo, ou seja, onde não tem nada de positivo, onde se associa, sobretudo no nosso caso, no Brasil, onde se associa transexualidade com prostituição de rua. Tanto que a gente tem o termo travesti, né? Isso está aí, a gente associa isso claramente com um cara que estava fazendo ponto na rua, ou seja, com alguma coisa marcada pelo degredo, marcado pelo fora do ambiente social, ou seja, coloquei o cara no espaço público, no espaço da noite, no espaço do escuro, no espaço do bandido. Então tem uma associação bastante clara. E é interessante que os casos que fogem, são os casos, por exemplo, como desses personagens da moda. Você pega, tem várias campanhas publicitárias ultimamente que têm tratado dos transexuais, têm tomado seus personagens das campanhas como transexuais. Pega
A Marc Jacobs, por exemplo, fez uma campanha interessante onde ela brinca com esses papéis, onde todos os aparatos femininos, adereços e tais coisas, são vendidos na personagem masculina. Então, um cara de bolsa, vestido, interessante. Mostrando de uma forma não violenta, não negativa e bastante interessante. Mas ainda é muito. Aquilo que permeia a imaginação é majoritariamente aquele elemento que identifica diretamente com, sobretudo no nosso caso, com o elemento do bandido, com o elemento da pobreza, com o elemento da exclusão. E outras duas coisas me chamaram a atenção quando eu fiz o trabalho. Uma delas era que o feminino masculino, que eles não, o masculino feminino, ele quer tirar o órgão masculino, né, e se livrar daquilo. E o feminino se libertar do seio, né, aquele que estão no meio. Mas, pelo que eu me lembro, não tinha, um dos casos não tinha o interesse de implantar um pênis, por exemplo. Não tinha a ausência do pênis, como do feminino masculino. Né, porque era só a retirada do seio. Então, não é o genital em si. Porque aí vem um outro discurso, né, que é o discurso médico. O discurso médico tenta dar uma solução, que não é médica, é simbólica. E na medicina não tem solução para a implantação de pênis, porque eles sabem mesmo que não sentiam a necessidade daquela ausência. Mas ela é medo. Quando você pega os três discursos, que eles têm consciência plena de que a implantação de um pênis é um medo e não funciona. Não é legal, não é que nem tirar sentido. Mas colocar um é bem mais difícil. Sim. Ainda não foi resolvida essa questão. Não, e mesmo agora, por exemplo, no caso do masculino e do feminino, a cirurgia já anda bem desenvolvida. O resultado é bastante positivo. Do masculino para o feminino. Do masculino para o feminino. Mas do feminino para o masculino uma coisa E a outra coisa que eu vi na época era que na década de 80 o que se falava muito era dos andrógenos. Lembra disso? Porque o que não era feminino, não era masculino. Eu lembro da Benetton, teve uma campanha muito grande com andrógenos. Porque não é, né? a gente pode perceber que tem muito, seria um trabalho interessante de fazer, muito discurso da moda, como é que o transexual foi entrando nesse universo, né? Quais foram os caminhos que ele foi tomando. E hoje sim, hoje ele entrou e tem personagens e mais personagens que identificam, que marcam isso claramente. E agora a gente tem as crises surgindo aí. Tem um caso, eu não coloquei essa imagem aí, mas foi um caso interessantíssimo, que é, já que o discurso está lá, ele vai diminuindo de idade. Cada vez mais cedo a coisa vai se expressando, vai se mostrando nos canais públicos, especialmente. E hoje eu coloco qualquer coisa, qualquer pessoa posta qualquer coisa na internet, o que mostra, você vai achar em grande número, são discursos de crianças, de jovens, de adolescentes, falando abertamente, tranquilamente sobre essas questões. E aí você tem casos que são interessantíssimos. Por exemplo, desse rapazinho que eu mostrei, foi um caso que causou um impacto na propaganda na televisão na América do Norte gigantesco. E outros casos também. Mas um que eu acho que é interessantíssimo foi o de uma loja, essas grandes lojas de departamento, que a gente já não tem mais aqui, mas que fora daqui ainda são muito, muito comuns. Era uma propaganda onde você tinha personagens da loja, pessoas, empregados da loja, mostrando as coisas que elas mais curtiam da loja, e as coisas que elas comprariam e tal, questões femininas. E era lá uma gerente, uma pessoa importante da loja, uma figurona, que ia participar daquilo. E aquilo foi um spam de e-mail para os compradores, ou seja, atingiu muita gente muito rápido. E na propaganda aparecia essa mulher, mãe, com o seu filho, e ela estava pintando, mas já estava pintada as unhas do pé do menino de rosa. Rosa, bem rosa mesmo. E a fala dela logo embaixo é: que bom que eu tenho um filho, mais ou menos isso, que bom que eu tenho um filho que gosta de mais cores do que o azul, ou alguma coisa assim, que não tem problemas com o rosa e se diverte assim. Isso causou um impacto de sair no jornal das 8 horas da noite, TV
nacional, um impacto absurdo de pessoas questionando que trabalho horroroso como mãe que aquela mulher estava fazendo, que bizarrices ela estava cometendo. Mas é interessante notar aqui, porque, a despeito do julgamento que eu vou fazer sobre isso, que essas questões já alcançaram esses espaços públicos. E desde dados muito pequenos. Isso causou um impacto gigantesco. Você tem outro livro lá de como criar um arco-íris, How to Raise My Rainbow, ou seja, tipo uma criança arco-íris, uma criança que não está em gênero algum, ou falar em gender fluid, ou seja, de pessoas que têm gênero fluido. São questões interessantes. Eu percebi que as pessoas estão brincando com a linguagem, estão tentando construir alguma coisa nesse espaço onde é difícil, onde o discurso da heteronormatividade não alcança. Ou seja, um lugar que durante muito tempo ficou relegado à escuridão, ou seja, não se olhava ou se nomeava simplesmente como degeneração ou perversão e deixava no canto e ninguém fala sobre isso. Eu não preciso criar nomes. A questão é interessantíssima de perceber que as pessoas hoje estão querendo criar nomes, ou seja, estão tentando elaborar isso daí de uma forma minimamente consciente, ou seja, tentando trazer isso para o da luz, que eu acho que é extremamente interessante. Meus queridos, mais uma vez agradeço aqui Martins Fontes, a presença de vocês, e aproveito já para deixar anunciado, viu? Dia 31 de outubro, o André Marrotti vem com o lançamento do livro Continuo Errando. Então esse é o título do lançamento, né? Que será feito aqui dia 31 às 18h30. Então repito, 18h30, uma horinha mais cedo, tá bom? Obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada, Zilda.